Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV. Estamos falando do Brasil 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Vamos retornando para nos mantermos sempre conectados a Deus através da sua palavra. Diz o seguinte: continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde pequeno você conhece as escrituras sagradas. Os cristãos cujas ações e palavras são consistentes podem influenciar gerações de pessoas para Cristo. De quem são estas palavras, meus irmãos? Do apóstolo Paulo, muito conhecido, né? Que veio preparar caminho na palavra de Deus, anunciando o evangelho do Cristo. E Paulo também fez discípulos, meus irmãos. Esse é o objetivo daqueles que estão em missão levando a palavra de Deus. Então pessoas vão compreendendo a mensagem da cruz, o sentido de tudo isso, sendo testemunho nas suas próprias vidas do que o poder do Espírito Santo, do Pai, do Senhor, é capaz de realizar nas nossas vidas, e influenciando pessoas para o bem, transformando vidas de pessoas para o bem, assim como aconteceu comigo. Outras pessoas também vão sendo tocadas pela palavra, pelos evangelhos, como aconteceu através de Paulo e irmãos que foram seus colaboradores. Alguns chamam de discípulos, que é o nosso amigo, né? Que vocês encontram 2 livros na Bíblia, que é uma carta que Paulo escreve, uma epístola, né? Uma carta que Paulo escreve a Timóteo, nosso amigo Timóteo, e a segunda carta, que é o que nós vamos falar hoje sobre tudo isso. Como é importante quando pessoas são tocadas pelo poder do Evangelho e em missão geram frutos através de uma terra boa, com a semente certa,
não é mesmo? Vão tocando a vida das pessoas, mudando a estrutura do ser humano, que então se conecta com Deus. E assim como diz a palavra, Paulo também, na sua carta que nós vamos comentar hoje, na sua segunda epístola, fala a Timóteo. O apóstolo disse, né? Continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Continue firme. Veja que nós vamos falar sobre quais as dificuldades que nós, como cristãos que queremos seguir o Evangelho, passamos nas nossas vidas pessoais e também nesse trabalho missionário, meus irmãos. Veja que Paulo ainda diz a Timóteo, que nós vamos entender o porquê: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Quem foram, meus irmãos, os seus mestres na fé cristã? Não é mesmo? Nós temos Deus, nós temos o Messias, nós temos o Evangelho, mas temos pessoas também que nos orientaram, instruíram, tocaram os nossos corações para que nós então resolvêssemos ir em busca de tudo isso. Quem é esse Deus? Que fé é essa inabalável, capaz de transformar as nossas vidas? E Paulo ainda diz que desde pequeno você conhece as Escrituras Sagradas, a importância de nós servirmos de exemplo para a geração presente e a futura, no que se refere a esse aprendizado em que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus como orientação, que nos salva todo dia, é capaz de salvar você todo dia, me salva todo dia, nos coloca no caminho, e como isso realmente reflete na vida das pessoas para o bem, para a vitória. Os cristãos cujas ações e palavras são consistentes podem influenciar gerações de pessoas para Cristo. Veja que se você é cristão, meu irmão, se você acredita no Messias, sempre que tem a oportunidade, você está falando acerca de tudo isso, da palavra do Senhor, de como isso mudou a sua vida, como transformou a sua existência em algo muito melhor. Então você vai influenciando positivamente as pessoas, transformando gerações de pessoas para Cristo, pessoas para o Messias, para que compreendam a mensagem da cruz, possam absorver essa transformação nas suas vidas e gerarem frutos. Veja a importância de nós influenciarmos pessoas. Hoje em dia, através das redes sociais, da mídia, das plataformas, como a OnTV, por exemplo, nós temos certa influência do que nós transmitimos, como que nós chegamos à casa das pessoas, ao coração das pessoas, e quantos irmãos são influenciados também por outras doutrinas, por outros entendimentos, formas de se viver, em que nós, muito além da palavra que sai da nossa boca, como é importante o nosso exemplo, em que pessoas que muitas vezes nos conhecem a longa data, conhecem quem era aquele antigo ser humano, como era essa pessoa e no que se transformou através do tempo, a partir do momento que entregou a sua vida para Deus e hoje é uma nova criatura, um vaso novo, um vaso de honra. Então veja que todos nós, em tudo na nossa vida, principalmente quem está em construção nesse processo, a gente ouve muito, né, a importância de nós sermos exemplo e não apenas palavra, orientação para que os outros façam aquilo que a gente acha certo. Não, nós fizemos o que aprendemos com Deus, através dos ensinamentos do Messias, nos tornamos exemplos, em que você não irá mais dizer, né, faça o que eu digo. E na verdade você faz o contrário na sua vida. Então uma pessoa que tem uma transformação de vida, que começa a mudar os seus hábitos e
buscando primeiramente a sua reforma interior, ser um ser humano melhor, começa a ter uma vida em que observa valores, pressupostos muito importantes, princípios, aprende a ter um coração perdoador, com amor, empatia para o ser humano, em relação aos outros seres humanos, você então vai observar e ficar com o teu coração em paz, em que os nossos irmãos possam não apenas observar e fazer o que nós somos boca de Deus em dizer faço o que eu digo, mas também possa no coração das pessoas compreender que é possível sim de fazer o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço, não é mesmo? E o mundo hoje nos fala muito, às vezes, algo que contraria bastante esse entendimento. Alguns sabem o que é certo e errado e em busca de orientar os outros dizem, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas veja que a palavra influencia pessoas, mas o exemplo arrasta. E nós que somos cristãos, como é importante que as nossas ações correspondam às nossas palavras, até porque, principalmente aqueles que estão na busca de serem pessoas melhores e observam tudo, principalmente buscam se guiar pelos nossos exemplos, estão sempre mais propensos a fazer o que nós fazemos e não exatamente o que se diz para os outros, né, como sendo o correto. Então veja que Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como alguém que levava o evangelho às pessoas, sofria perseguição, inclusive encarcerado, preso na sua época, mas mesmo assim não deixava de influenciar pessoas através da sua palavra, como também através de tudo que ele estava vivendo, sendo exemplo para os outros quando dizia, né, seremos, que o Cristo dizia, o próprio Cristo disse, se eu fui odiado sem motivo, né, porque só a princípio, né, que nós sabemos e temos certeza disso, o Cristo pregou apenas o amor, o bem, o perdão, jamais errou no que se referiu às suas decisões, à sua postura diante da vida das pessoas, e mesmo assim foi odiado, perseguido e morto, né? Morte de cruz, uma das mais cruéis da sua época. E o exemplo de Cristo, esse exemplo que arrasta pessoas que, assim como na sua época, multidões o seguiam, não é mesmo? E até hoje, se estamos falando hoje a respeito do Messias, da importância que ele tem para as nossas vidas, imagina como foi na sua época e continua sendo, e assim será através das gerações que estão por vir, o poder do seu exemplo. Você que tem pessoas que dependem de você, você que tem pessoas que você ama muito, então muitas vezes você irá fazer sim mudanças na sua vida, de postura, de comportamento, torna-se um cristão, desenvolve seu caráter, a sua fé, busca se tornar um ser humano mais forte por você e também como exemplo por todas as pessoas que você ama, que observam os resultados na sua vida, não é mesmo? Nossos amigos, familiares, pessoas às vezes que precisam muito ter o exemplo do amor que nós somos capazes de entregar em relação às pessoas. É exatamente, meu irmão, aquele que erra muitas vezes conosco é que necessita de perdão, não aqueles que sempre são corretos conosco, são os doentes que precisam de médicos, são os injustiçados, os injustos que precisam compreender o que é justiça nas suas vidas, bondade, compaixão, não é mesmo? E veja a importância do exemplo de Cristo para todos nós, através dos tempos, como é bom podermos estar aqui em memória do nosso Salvador, que nos deixou tantos exemplos, que nos salva todos os dias, é capaz de salvar você todos os dias,
através de tantos ensinamentos, que temos a partir do Evangelho. E Paulo também foi alguém na sua época e até os dias de hoje que não apenas palavras fizeram discípulos e colaboradores com o seu viver missionário, não é mesmo? Quando ele foi tocado pelo poder de Deus, do Messias, então ele passa a desenvolver um trabalho missionário fantástico. Veja como tudo que ele nos deixa registrado através dos evangelhos, intuído, né, por Deus nas Escrituras, através da sua palavra e através do seu exemplo, arrastando pessoas, levando pessoas até Cristo. Nós observamos que o mal, a influência do maligno, da maldade, influencia tanto pessoas, né? Vidas, destrói vidas e arrasta pessoas para esse contexto do que não é certo, de uma vida disfuncional, triste, vazia. Como é importante que as pessoas que estão conectadas com o Pai, permanecem em Deus e Deus está com elas, abrindo caminhos nesse propósito, que já estão compreendendo, né, qual o plano que Deus tem para as suas vidas de vitória e bênçãos. Como é importante que todos nós que estamos nessa caminhada possamos ser mais do que uma palavra na vida das pessoas, mas um exemplo do proceder, da disciplina, da persistência, da oração, dessa conversa com Deus, chamando Deus para as nossas vidas, chamando Deus para essa conversa, chegando até a casa das pessoas, tocando o coração daqueles que muitas vezes não têm mais esperança, pensam que não tem mais uma saída para as suas vidas. E Timóteo era uma dessas pessoas que era colaborador do trabalho do apóstolo Paulo. Paulo, na época em que escreve essa segunda carta a Timóteo, estava encarcerado, estava preso e volta a ser preso também em outras oportunidades. E a situação dele quando escreve essa segunda carta era bem diferente em outras vezes que esteve em cativeiro. Então ele observou que havia um tratamento muito mais duro, né? Muito mais difícil em relação a ele. E a gravidade dessa situação que nós observamos nas Escrituras, né, a situação pessoal do apóstolo, né, haveria também de ser dificultada, né, acrescida de uma grande tristeza causada também pelo mau comportamento de algumas pessoas e por ver-se esquecido, né, por outros irmãos em circunstâncias que estavam vivendo também muito difíceis e angustiantes nesse trabalho do levante do Evangelho, do Messias. E durante a escrita dessa segunda carta a Timóteo, fala-se também, os teólogos comentam nos estudos, que talvez, provavelmente, ele estivesse com a sua saúde também mais debilitada, com necessidades bem indispensáveis, né? Necessitando de auxílio até no que se refere à forma em que, do seu cativeiro em que ele estava naquelas circunstâncias, em relação a vestuário, a comida, tudo que estava ocorrendo na sua vida, e com os seus colaboradores que até então estavam ao seu lado nesse trabalho missionário ausentes, né?
de Roma na época, em cumprimento das suas respectivas tarefas e ministérios em outras localidades. Então, Paulo envia essa carta a Timóteo, né? E solicita, né? Envia uma carta muito bonita falando sobre essa persistência, disciplina, uma forma também de requerer ajuda. Há partes da carta em que ele fala a Timóteo para que viesse encontrá-lo com pressa, né? Depressa, viesse vê-lo. E principalmente tem uma parte que diz assim, antes do inverno. Então veja que ele estava passando por necessidades um pouco diferenciadas naquela circunstância, e que Timóteo deveria sim manter-se fiel e não se envergonhar de ser testemunha do Cristo, carregando consigo diligências referentes a dificuldades, circunstâncias na pregação do Evangelho. Peço licença então para nós refletirmos acerca desse tema que é muito bonito, em que o apóstolo Paulo fala com o seu colaborador, o seu discípulo, não é mesmo? Em que na segunda carta, então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, mãe, e estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja que interessante o que diz a carta em que Paulo escreve a Timóteo, refletindo sobre tudo isso. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos, sim, por tribulações, dificuldades na vida que nos são permitidas para o nosso revigoramento, nossa melhoria, nossa preparação, e outras realmente perseguições, circunstâncias em que nós passamos quando nós declaramos que somos cristãos. Quantos irmãos nossos em determinadas regiões já vivem, como em outras épocas continua até os dias de hoje, grande perseguição por serem cristãos, por falarem acerca do Messias. Então veja que Deus, Paulo fala a Timóteo e nos deixa isso como registro para as nossas vidas. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Palavra de Deus, meus irmãos. Quando fala que toda a escritura sagrada é intuída e instruída por Deus, veja que importante esse registro que Paulo faz e nos é deixado nas escrituras. Paulo ainda diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que no caso era ele, né? Paulo falando para Timóteo, que estava encarcerado, preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo
dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja que o Cristo passou por isso. Todos aqueles que se dispuseram a continuar nesse trabalho missionário passaram por isso, como colaboradores, discípulos, apóstolos, até os dias de hoje, meus irmãos. Quantas coisas, restrições relacionadas ao mundo, renúncias ao mundo, todos nós passamos a partir do momento que nos colocamos à disposição do Evangelho e desse trabalho que nós desenvolvemos para edificar as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos, de outras pessoas. Então, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Que sofrimento Paulo estava passando? Apenas comentando aquele momento estava preso por pregar o Evangelho, por ser considerado um revolucionário, por estar contra o que estabelecia Roma, por estar dando continuidade, de certa forma, ao trabalho do Messias naquela época, mas o seu exemplo ficou para todos nós. Então, esse Deus, o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, nós observamos que muitos irmãos cristãos que atendem esse chamado passam realmente por circunstâncias complicadas, diferentes da grande maioria que se entrega ao sistema deste mundo, renuncia a Deus, está a trabalho do mal, em que renuncia a Deus não exatamente no sentido de que diz que não acredita, não é nesse sentido, mas renuncia a Deus sim, de várias formas, todos os dias. Renuncia a Deus através da sua postura, renuncia a Deus através da forma que fala, com quem se relaciona, como leva a sua vida, como influencia pessoas, como atinge outros irmãos, prejudica muitas vezes a própria vida dos irmãos, está renunciando a Deus cada vez que faz isso, está vivendo contra a palavra do Senhor. Então, esse Deus que salva, chama a santa vocação, mas não segundo as nossas obras, não é mesmo? Veja que tudo que nós estamos no caminho de melhoramento pessoal que conquistamos não é por merecimento, é pela graça e para a glória de Deus. Tudo que nós desenvolvemos nas nossas vidas como cristãos é para a glória de Deus, não por nós, pelas nossas obras, necessariamente, porque nós não conseguiríamos realizar absolutamente nada com êxito, conforme estritamente o nosso entendimento, mas sim pela orientação, pela inspiração, pelo poder do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, meus irmãos. E assim foi através dos tempos e continuará sendo a forma, determinação, graça que é dada pelo nosso Senhor, Messias, e manifestado agora também. Paulo reflete com Timóteo, com o aparecimento naquela época de forma humana do Salvador, o Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, veja que Paulo fala realmente sobre isso e realizava um trabalho missionário fantástico, era perseguido, se sentia muitas vezes fragilizado, angustiado, mas
convidava os seus discípulos, os seus colaboradores no que se refere ao Evangelho, para que não desistissem, que compreendessem esse compartilhar, inclusive, dos momentos de sofrimento, de dor, de resignação, de incompreensão, de dificuldade. Imagine que hoje nós estamos aqui conversando sobre a importância do Messias, de Deus nas nossas vidas, de uma forma muito confortável, não é mesmo? E naquela época, como que funcionava? Em outras gerações. O Paulo, então, entende ter sido designado pregador, apóstolo e mestre, por isso ele diz na carta a Timóteo: por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar a sã doutrina, né, até aquele dia que haveremos de estar com Deus nas nossas vidas. Então, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda a sã doutrina, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós devemos guardar, meus irmãos, a sã doutrina que nos foi deixado através das gerações, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, os demais, as escrituras sagradas, em que demonstra-se a fragilidade de um ser humano que estava no seu trabalho missionário, sendo perseguido, preso, passando por dificuldades, não é mesmo? Escrevendo cartas, meus irmãos, escrevendo cartas aos seus colaboradores para que não desistissem do seu trabalho missionário, onde estavam distantes. Imaginemos nós como se estivéssemos escrevendo uma carta a um amigo distante, estivesse passando por dificuldades. Timóteo também passava onde estava por muitos desafios nessa caminhada, e Paulo então escrevia aos seus amigos, colaboradores, onde quer que eles estivessem, sobre o que ele estava passando também. Pregador, mestre, apóstolo, estava desempenhando na sua vida, entregando a sua vida em missão por tudo isso, com o intuito de, através dessa segunda carta que ele escreve, fazer com que as pessoas não desistam, meus irmãos, de Deus, não desistam de se tornarem semelhantes ao Messias, que compreendam a mensagem da cruz, de amor, de misericórdia, de ter um coração perdoador de si mesmo, dos outros, tornar-se cada vez mais forte na palavra de Deus, nas suas vidas, em que muitas vezes que estamos nos propondo a colaborar em tudo isso, nesse trabalho de evangelismo, muitas vezes a gente até pensa que está ajudando apenas as outras pessoas, mas não. É todo um processo que começa dentro de nós. Nós vamos nos tornando diferentes, compreendemos a importância da palavra e do nosso exemplo como cristão, quando passamos a absorver os entendimentos de Deus nas nossas vidas e mudamos a nossa postura. Pessoas vão dizer para você que você está diferente, não é mesmo? Que você não é mais a mesma pessoa, você não é a pessoa que eu conheci em outros tempos. E graças a Deus por isso, graças a Deus, para a glória do Pai, que vamos realmente conseguindo essa mudança de comportamento, de pensamento, de atitudes nas nossas vidas, e que o nosso exemplo possa servir como tantos outros que assim fizeram, né? Através dos tempos, para levar as pessoas até esse entendimento do Messias. Que trabalho é esse magnífico do nosso
Mestre, do Cristo nas nossas vidas, do primogênito que foi enviado por Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, venceu o mundo e tudo que nele há, as mazelas, o mal, tudo que nós vemos acontecendo no nosso dia a dia, e ele vence o mundo, vence a morte, não é mesmo? Nos deixa como promessa o Espírito Santo do Senhor, como o Espírito de verdade nas nossas vidas, o Consolador aos nossos corações, para continuarmos sim esse chamado, o ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Vá, leve o Evangelho, leve a palavra de Deus, os ensinamentos do Messias a todos aqueles que estiverem distantes em outras nações, que muitas vezes, meu irmão, é somente você que falará acerca do Cristo na vida dessas pessoas, dará esperança para os nossos irmãos que se encontram abalados na fé, que muitas vezes estão passando por momentos de perseguição, de opressão nas suas vidas, condicionados por um sistema cruel que oprime o ser humano, que faz com que pessoas venham a ficar tão envolvidas no simples ato de sobreviver a este mundo, esquecendo que o mais importante é realmente tudo que a gente constrói, um Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo do Senhor nos nossos dias. Paulo ainda continua deixando a sua mensagem, né, de estímulo no combate, nesse realmente flagelo, combate à fé, ao sofrimento, a tudo que pessoas passam nas suas vidas por Cristo. Então ele ainda diz a Timóteo o seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa influência que nós falamos, que vai realmente fazendo com que as nossas vidas sejam modificadas, a vida de outras pessoas. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nem o soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo se via então encarcerado, como em algemas, né? Mas a palavra de Deus realmente não está algemada. Ela é imutável, livre e deve ser levada a todos. Por esta razão, tudo suporto por causa dos efeitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Fiel é esta palavra. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se
a si mesmo. Que lindo isso, não é mesmo? Falando sobre a fidelidade a Deus, a Cristo, ao Evangelho. Se somos fiéis, se somos infiéis, não é mesmo? Rompemos esse pacto de fidelidade, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Como que alguém pode ser infiel àquilo que acredita, meus irmãos, aquilo que é na sua essência, na construção como ser humano diante das pessoas, da vida, das circunstâncias? É impossível. Irmãos podem errar conosco, serem infiéis, desleais, mas nós permanecemos fiéis, leais, porque não podemos negar aquilo que nós somos. Não é assim que funciona? Quantos irmãos têm atitudes dessa natureza porque também não conseguem negar aquilo que são? Não é verdade? As pessoas não conseguem negar a si mesmo aquilo que são na sua essência, a não ser que haja uma transformação extraordinária que somente Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Você que é infiel, você que é desleal, você que está envolvido em sentimentos dessa natureza, veja que pode mudar tudo isso na sua vida, inclusive no que se refere a Deus nesse processo, amando Deus sobre todas as coisas, compreendendo a mensagem da cruz nas suas vidas. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pode negar a sua essência. Se o Cristo, não é mesmo? O Messias vivia uma vida sem pecado, sem erro, com amor, um coração perdoador, orientando pessoas. Erraram tanto com ele, fizeram tanto contra, perseguiram até sua morte de cruz. Mas ele não podia negar sua essência, que era ser bom, manso, pacífico, filho de Deus. Veja que somos filhos de Deus. Vivemos em um mundo repleto de violações. Aqueles que se permitem, inclusive, a isso. Mas somos filhos de Deus, irmãos, em que podemos sim ter compreensão disso tudo, sermos diferentes de tudo isso que busca nos envolver, influenciar as nossas vidas. Como é importante o exemplo, esse exemplo que arrasta, que faz verdadeiros seguidores do Evangelho, desse trabalho missionário do Messias. Quem é bom suporta muita coisa e não deixa de ser bom, porque não pode negar a si mesmo. Quem é verdadeiro suporta muita coisa, muitas inverdades, injustiças, mas não muda o seu caráter, porque não pode negar a si mesmo, deixar de ser o que é, não consegue. Quem já está nesse processo, já compreendeu como que funciona isso nas nossas vidas, permanece em Deus e Deus permanece em nós, não consegue negar a si mesmo, porque está na sua essência ser assim. Pessoas que são verdadeiras vão suportar muitas inverdades, muitas perseguições, mentiras, mas continuarão sendo aquilo que são. Não podem negar a si mesmos. Aqui fala, se somos infiéis,
Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade na nossa vida em relação a pessoas, a circunstâncias, a propósitos. Nós somos passíveis de sofrer o diferente em relação a tudo isso, sermos traídos. Vamos ser vítimas de circunstâncias dessa natureza? Vamos. Mas aquele que é fiel, que tem isso como valor na sua vida, não tem como negar a si mesmo. Não há essa possibilidade, está na sua essência. Veja que, vamos pegar um exemplo muito do dia a dia, né, do cotidiano, do nosso mundo. Vamos pegar esse termo, como diz a palavra, de fidelidade. Às vezes pessoas são infiéis conosco. Alguns retribuem na mesma moeda. Foi infiel a mim, vou retribuir, serei infiel a ele. Então, na verdade, nunca foi fiel de verdade na sua essência. Agora, aquele que é exatamente fiel aos seus princípios, valores, em tudo que acredita, e principalmente a Deus, não se corrompe. Não tem como negar a si mesmo. E veja que Cristo e todos os aprendizados que nós temos a partir da sua vida e do seu trabalho missionário, não tinha como negar a si mesmo. A sua essência boa, santa, sem erros, ao amor que sentia pelas pessoas, ao seu coração perdoador, que veio em missão para nos ensinar o poder de tudo isso, até hoje está aí como exemplo. Exemplo que nós temos que buscar nos assemelharmos. Como o Pai nos propõe que sejamos semelhantes a Cristo nas nossas vidas, que nós venhamos a buscar compreender tudo isso e seguir em frente, termos forças em que Deus, os ensinamentos do Evangelho, o poder do Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas, se apresentam para nos orientar e contribuir nessa caminhada de aprendizado, de resistência, de buscarmos conhecer o que somos, o que precisamos corrigir em nós. Quem é bom, quem é fiel, quem tem determinados valores como estes que Cristo veio nos ensinar, e Deus também alegra o coração de Deus, e isso faz parte dessa pessoa, por exemplo, não consegue negar aquilo que é, o que sente, mesmo que seja injustiçado, mesmo que seja traído, que seja objeto de opressão, não importa a circunstância. Agora, os nossos irmãos que estão, contrapartida, vivendo em outra condição, estão tendo atitudes contrárias a tudo isso, este sim tem mudança, do mal para o bem. Tem essa condição, porque nós somos filhos de Deus. A nossa essência, para que fomos criados, é para sermos e continuarmos sendo filhos de Deus neste mundo em que nós temos valores e temos exemplo, meus irmãos. Quem deve ser o nosso exemplo? Deus. Quem deve ser o nosso exemplo? O Messias. Nós temos e devemos nos deixar sim sermos influenciados por tudo isso e assim nos tornarmos pessoas que também influenciam para que outras se tornem semelhantes a Cristo, a todo o entendimento que Deus busca fazer um renovo nos nossos corações, esse resgate, essa entrega que nós precisamos realmente fazer das nossas vidas, permanecer em Deus para que Ele permaneça em nós, para que Ele vá à frente, abrindo caminho, tirando os espinhos das jornadas que nós devemos caminhar, nos mantendo seguros, protegidos, como no abrigo do Altíssimo, firmes em tudo isso, em que muitos podem ser abatidos ao nosso lado por estarem desorientados em caminhos perigosos,
mas nós não seremos atingidos, a não ser em tudo aquilo que Deus permita que nós venhamos a viver nas nossas vidas, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais fortes, venhamos a compreender valores que nós devemos absorver nas nossas vidas. É por isso que passamos por desafios muitas vezes complexos nos nossos dias, mas veja que cada novo desafio, quanto maior o desafio, meu irmão, nós temos que dar glória a Deus por tudo que nós vamos passando, porque quanto maior o desafio na nossa vida, é porque o plano de vitória é gigantesco. E melhor nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Então, vendo e tendo fé, sendo essa pessoa que busca o entendimento do Evangelho na própria vida, nós vamos descobrindo realmente como é que funcionam estas coisas, vamos tendo paz nos nossos corações a partir do momento que o Messias diz: vinde a mim, aprendei de mim que eu lhe darei a minha paz, essa paz real, verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, que todos nós devemos realmente estar prontos para essa entrega e para os desafios que Deus sempre irá permitir nas nossas vidas, para nos prepararmos e receber vitórias de acordo com os planos que Deus tem para nós. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus, ao nosso Pai, ao Cristo, ao Messias, por mais um dia nas nossas vidas, por hoje nós termos acordado, Senhor, e o Senhor ter colocado um sopro de vida em nós, nos nossos dias, uma nova chance, um recomeço aos nossos corações. Quantas batalhas nós vamos travando no dia a dia nas nossas vidas, desafios, Pai. O Senhor vai nos sustentando, vai abrindo caminho, vai guiando os teus filhos sempre que buscam estar conectados, Pai. É isso que nós buscamos, estarmos conectados contigo, porque a palavra, a promessa do Senhor nas nossas vidas é que sempre que nós permanecermos em Ti, Senhor, o Senhor estará em nós através do Seu Santo Espírito. Realmente o poder do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, nos trazendo resoluções fantásticas para os nossos problemas, como o discernimento, em que precisamos compreender e aprender a resolver os nossos problemas, os problemas que o mundo muitas vezes nos oferece, e nós precisamos sim adquirir paciência, experiência, maturidade, vamos aprendendo nessa escola que é o mundo, através dos nossos irmãos e na nossa vida mesmo, as consequências dos nossos atos, do nosso pensar, do nosso caminhar, no dia a dia da nossa existência. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua família, assim como abençoa a minha. Que Deus abençoe a sua saúde, assim como Deus, o Cristo, abençoa a minha saúde, dos meus filhos, assim abençoa a tua família e os teus filhos, todas as pessoas que dependem de você, que você ama, ou as que precisem do teu amor. Oramos, Pai, pedindo muita paz, muito discernimento e muita força pelos nossos irmãos que estejam enfermos, que possam ter tido algum diagnóstico da mão dos homens em relação às suas vidas, seja físico ou emocional, estão um tanto abalados nesta existência, mas que compreendam que o Senhor é Criador de todas as coisas, o médico dos médicos, Criador da ciência, é aquele que intui os bons corações para que nós tenhamos cada vez mais recursos na medicina, em tudo que nos é permitido viver, Pai. Que nossos irmãos possam estar conectados a Ti, permanecer em Ti, assim como o Senhor irá permanecer neles. E então, como Deus do impossível, mesmo aquilo que é impossível para nós aqui nesta terra, o Senhor simplesmente faz acontecer na vida de todos nós.
que os nossos irmãos que estejam passando por alguma enfermidade possam ter suas vidas restauradas, todas as células do seu corpo restaurados, não sejam mais acometidos por qualquer doença física ou espiritual, emocional nas suas vidas, Pai. Que o Senhor possa atender o nosso pedido que fizemos com o nosso coração, com a nossa alma, para que os nossos irmãos possam ter esse respiro, esse renovo nas suas vidas e possam então ter um ânimo diferenciado para seguir em frente em busca de Ti, Pai, para a Tua glória. Esse Evangelho que me salva todo dia, que salva os nossos irmãos cristãos, ou que estejam desenvolvendo fazendo parte de alguma organização religiosa, mas que creem em Ti, Pai, que é o nosso Deus e no Messias, e possam cada vez ter mais força. Assim como Paulo, no seu trabalho missionário, nesse enfrentamento da vida, influenciou pessoas como Timóteo, que nós vimos hoje, que mesmo distante, ele acompanhava, fazia com que os irmãos, os seus colaboradores, na divulgação do Evangelho, fossem fortalecidos mesmo diante das dificuldades. Que os nossos irmãos que estão em missão, Pai, em lugares longes, em que regulamentos, imposições, muitas vezes até de ordem religiosa, ou pelo próprio sistema, são massacrados, perdem as suas vidas em Teu nome, Pai, para defender o Teu Evangelho, em busca de levar todo o entendimento que o Messias nos deixou como ensinamento nessa terra, que sejam acolhidos, que sejam fortalecidos e tenham muita força, proteção e livramento nas suas vidas, Pai, que se mantenham firmes no propósito em que nós sabemos que muitas coisas se levantarão contra todos nós que buscamos sim viver o Teu Evangelho. Muitas vezes pessoas se levantam contra nós, pessoas agressivas, pessoas maledicentes, pessoas mentirosas, e nós temos que ir aprendendo com tudo isso a sermos diferentes, a nos calarmos em determinados momentos, Pai. Temos que buscar ter compreensão, discernimento que somente o Senhor é capaz de apresentar aos nossos corações, e a maturidade de compreender que não são todos os nossos irmãos, assim como nós também não estamos muitas vezes no mesmo entendimento, com o mesmo coração em outras épocas das nossas vidas. Hoje estamos nessa busca e temos tantos irmãos que muitas vezes estão ainda nesse aprendizado a termos um coração perdoador, porque precisamos, Pai, compreender que só merece e precisa de perdão aquele que erra, aqueles irmãos que já encontraram o seu caminho. Realmente não vão precisar disso sempre, mas aqueles irmãos que muitas vezes fazem parte da nossa vida, que se equivocam, né, nos seus posicionamentos, na sua conduta, é que precisam realmente que nós possamos, também quando nós nos equivocamos e ficamos nos sentindo culpados com as nossas vidas inertes em decorrência de pensamentos que atrapalham a nossa evolução também como ser humano, que nós possamos nos perdoarmos, nós possamos compreender que podemos ser falhos, mas não podemos persistir nos nossos erros. Podemos sim nos arrependermos, buscar a melhoria, mudança, reparação, quando isso for em decorrência de outras pessoas, e não ficar colecionando amarguras no coração ressentido que apenas faz mal a nós mesmos. E compreender, meu Pai, que a justiça é sua, a ira e a justiça é sua, é de Deus, o nosso Senhor, e não é nossa. Nós podemos sim nos sentirmos injustiçados, nos sentirmos indignados diante de coisas que nós vemos neste mundo, mas a justiça é sua, o amor, a misericórdia, a sabedoria e a justiça é sua. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos. A ONTV Brasil,
24 horas ligada em você. A sua emissora de TV na internet agradece muitíssimo a sua presença e até a próxima. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro